Fala moçada, beleza? Olha só, nossa aula agora é de osmose, só que para vocês é osmose vegetal, tá legal? É só um trecho aí da apostila de vocês focando na osmose vegetal, que é a parte do Plínio, fechou? Então olha só, é a última parte do Plínio que eu tenho que trabalhar, tá bom? E aí a gente acaba o nosso material, tá? Bom, primeiro vamos só lembrar rapidamente o que é osmose, né? Osmose é transporte de solvente, ó, tá aqui para vocês no esqueminha, transporte de solvente de um meio menos concentrado hipotônico para um meio hipertônico, ou seja, mais concentrado. Lembra que a membrana plasmática ela é semipermeável, portanto, a água solvente consegue atravessar de forma passiva contra o gradiente de concentração, ou seja, do menos para o mais concentrado. A água consegue fazer isso. Tá legal? Portanto, é um processo passivo, mesmo estando contra o gradiente, sendo assim, não gasta energia. Aqui nós temos um esqueminha para exemplificar isso que eu estou falando. Né? Então, aqui nós temos um meio, ó, um recipiente, separado por essa estrutura aqui, ó, meio avermelhada que vocês estão vendo, tá? Essa estrutura ela representa uma membrana semipermeável, semelhante à nossa célula. Desse lado, nós temos uma solução, então nós temos uma certa quantidade de água com soluto, que são essas bolinhas aqui, e aqui nós temos a mesma quantidade de água, porém com mais soluto. Se tem mais soluto em relação ao solvente, nós temos um meio então hipertônico. Então nesse lado esquerdo o meio hipo e aqui um lado direito hipertônico. O que vai acontecer? Separado por uma membrana semipermeável, lembra disso, tá? Vai passar solvente do meio hipo para o meio mais, né, concentrado, hipertônico. Então perceba que a quantidade de água nesse meio ela diminui e a quantidade de água nesse meio aumenta. E para que isso acontece, Kiko? Porque ao passar solvente desse meio, lado esquerdo, para o lado direito, eu quero dissolver essa grande quantidade de soluto. Lembra que solvente ele vai dissolver o soluto. Tá legal? Essa é a ideia. Para quê? Para restabelecer o equilíbrio. Então, isso é osmose. Tá? Agora, se a gente fala de osmose vegetal, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Vamos lembrar, ó, na osmose animal, por exemplo, aqui são hemácias, né? Então, hemácia colocada no meio hipertônico, ó, ela está colocada no meio hiper. Então, ela está hipo. Ela está hipo, o meio está hiper. Ela vai perder água para o meio. Perceba o que vai acontecer com ela, o volume dela vai diminuir, ela vai dar uma murchada. Tá? Quando ela é colocada no meio isotônico, ou seja, ela tem a mesma concentração que o meio, não nada vai acontecer, ela não vai nem perder nem ganhar água. Mas se essa hemácia for colocada no meio hipotônico, o meio está menos concentrado que ela vai receber água. E ela vai receber tanta água que olha o que vai acontecer. O volume vai aumentar, aumentar, aumentar e BUM! Vai explodir. Olha aqui, ó, ela estourando e vazando o conteúdo dela, tá? Simulando aqui, né? Então ela vai perder conteúdo, porque essa hemácia ela vai romper. Isso não acontece com a célula vegetal, que fique bem claro, e é isso que tem que lembrar, é a parte mais importante dessa aula, esse é o foco no momento, tá? Por que que isso não acontece com a célula vegetal, Kiko? Olha lá, a célula vegetal, ó, ela foi colocada no meio hipertônico, tá vendo aqui, ó, esse cara aqui é chamado de vacúolo, esse cara aqui, ó, tá? Tá vendo que ele vai dar, ó o vacúolo aqui normal, tá vendo que ele tá mais cheinho, mais gordinho e tal? Tá aparecendo o Geraldo aqui, ó, tá legal? Aqui, moçada, ó, ele vai dar ele vai ficar flácido, ele vai dar uma murchada. É o que acontece, por exemplo, quando você coloca lá, você tempera uma salada, por exemplo, uma folha de alface e tal, e tempera. Coloca lá um vinagre, um limão, um azeite, um sal e põe ela nesse meio hipertônico por conta do sal. Ela vai perder. Se ficar muito tempo no tempero essa salada, ela vai perder água para o meio hipertônico, a salada vai ficar murcha, vai ficar feia. É isso aqui que está acontecendo com ela. Tá? Ela está sofrendo um processo que é chamado de plasmólise, beleza? Agora, no meio hipotônico, né, quando a concentração do meio é igual à concentração de suas células, nada vai acontecer, tá vendo? Ela permanece igual. Agora, se você coloca no meio hipotônico, que foi o que aconteceu com a hemácia e ela explodiu, se você coloca a célula vegetal no meio hipotônico, ela vai receber água, ela vai ganhar água. Perceba que o vacúolo aqui está aumentando, o volume está aumentando, mas ele vai aumentar
mas ele não vai estourar, moçada, não vai romper. Por que que não vai romper, Kiko? Porque a célula vegetal tem uma coisa que a célula animal não tem, gente, que é parede celular, em especial composta por celulose. Essa parede celular, ela dá muita resistência à célula, portanto, ela vai ganhar muita água, até um ponto em que uma outra força se igualar à entrada de água. E aí ela não ganha mais água, também não perde, mas ela também não vai romper, ela não vai estourar, tá legal? Como chama essa força? Bom, a força que é a favor da entrada de água, que é aquela que a célula está absorvendo essa água, a gente vai chamar de pressão osmótica, ou PO, tá legal? Tá aqui para vocês, ó, PO, pressão osmótica. E aquela força que é contra a entrada de água, ou seja, quando a água entra, é porque a pressão de turgescência ainda é baixa. Mas quando tiver muita água dentro dela, essa pressão de turgescência, que é aquela força que é contra a entrada de água, ela vai crescer tanto, gente, que ela vai se igualar à pressão osmótica. Então, olha, imagina, eu tenho aqui uma força que é a favor da entrada, pressão osmótica. Eu tenho uma força que é oposta, que é contrária a essa entrada. E aí, então, quando essas duas forças opostas se igualam, ela não vai conseguir, ó, nem jogar para dentro, nem jogar para fora, e, portanto, eu vou dizer que a força de pressão de turgescência é igual à pressão osmótica, ou seja, PT igual PO. E, consequentemente, não vai ter entrada de água, portanto, o meu déficit de pressão de difusão é igual a zero. Não vai entrar água e nem vai sair. É zero esse momento. Nesse momento, eu vou dizer que a célula está túrgida, ela está cheia de água, mas ela não vai romper, como aconteceu com as hemácias, graças à presença da parede celular. Tudo bem? Isso é super importante, então, tá legal? Lembrar, então, que nas hemácias a célula vai romper quando é colocado no meio hipotônico. Ela estando hiper, ganha água, aumenta o volume e rompe. Aqui é chamado de hemólise. Hemo, né? Sangue e tal, hemácia, vai romper, vai quebrar isso aí. Aqui, gente, ela vai ficar túrgida quando colocada no meio hipotônico. Ela vai ganhar água, mas ela não vai romper. Isso é super importante, vocês vão ver depois, né? Em outra aula, lá na parte de fisiologia vegetal, na parte de transpiração em especial, vocês vão ver o quanto é importante que essas células permaneçam túrgidas durante o processo de transpiração. Então, se a célula, lá, as células guardas, né, do estômago, não estiverem túrgidas, elas não vão transpirar e, consequentemente, a transpiração, uma vez interrompida, a planta vai ter um prejuízo na fotossíntese, porque se ela não transpira, ela não absorve CO2 e, consequentemente, a fotossíntese cessa. Tudo bem? Então, se ela tem um bom recurso hídrico, as células guardas se manterão túrgidas, e se elas estão túrgidas, elas vão perder água na forma de vapor, e ao fazerem isso, elas estão fazendo abertura estomática, vão absorver, capturar do meio CO2 e, claro, vão promover a fotossíntese. Beleza, moçada? Então, osmose vegetal, diferente de osmose animal, a parede celular é o grande responsável por esse fenômeno de uma estourar e a outra não, então fiquem ligados. E na hora de fazer exercício, claro, estou à disposição de vocês. Espero que tenham entendido. Beleza? É isso aí, moçada. Beijo, valeu.